Santo do Evangelho de João, capítulo 21, 15. Amém? Amém. Assim a palavra do nosso Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Vamos orar. Santo Deus e Altíssimo Pai, louvado e honrado seja o teu nome, que a tua palavra penetre em nossos corações, para que nós possamos ser os verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que o teu nome seja glorificado, que o teu Santo Espírito toma posse do meu ser, dos meus lábios, que possa fluir só o teu Espírito no nome do Senhor Jesus Cristo, e a tua palavra encontre morada nos corações no nome do Senhor Jesus. Eu te oro e já te agradeço em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Podia sentar, irmão. A gente vai falar de restauração, transformações na Bíblia. É impossível não falar do apóstolo Pedro, né? Cheio de defeitos, né? Se irava fácil, se lançava à frente sem controle, totalmente um Boeing sem piloto. Então, e depois nós sabemos o que ele se tornou, né? Na presença do Senhor Jesus. Então, no início nós vamos falar disso, que é andando com Deus sem compromisso. Andando com Deus sem compromisso. Então, várias pessoas na Bíblia, em 1 Coríntios 3:1, o Espírito Santo vai chamar os irmãos de meninos, não é isso? De meninos. E fala até que eles não poderiam receber o alimento sólido, porque vocês são meninos. E vai falar, depois vai já pular de meninos, vão já falar de carnais. E a Bíblia chama Tomé de incrédulo, né? Em João 20:25 vai chamar Tomé de incrédulo. E a Bíblia também vai chamar Judas Iscariote de diabo. Então as pessoas que estavam seguindo a Jesus. Então, lê aí, e nós vamos falar um pouco de Pedro. E olha a convivência de Pedro, a experiência que ele teve com Jesus. Lê aí Mateus 17:1. Ele andando com Jesus, a convivência dele com Jesus. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João para o topo de um monte alto e solitário. Teve momentos de profunda intimidade com Deus. Jesus levou ele, os três, tinham 12. E levou 3 e um deles era Pedro. Entendeu? Mas a vida dele de intimidade, senão Jesus não levava ele. Ficava entre os outros, mas levou ele. Estava junto. E aí Marcos 14:33. Marcos 14:33. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a encher-se de profunda aflição e angústia. Nós sabemos que aqui é Jesus no Getsemane, o momento mais difícil do Senhor Jesus. Quem ele levou? Pedro.
aos olhos de todos, Pedro está super bem com Jesus. Não é isso? Não é isso? Todo mundo olhando. Que intimidade os três têm. Lê aí Lucas 9:28. 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu num monte para orar. Glória a Deus. Ó, momento de intimidade, vamos orar. Vem, Pedro. Ó. Intimidade. Vem, Pedro. Imagine Pedro, com o coração enganoso. Não é isso? Cheio o peito. Imagina, o mestre chamando, vamos comigo, Pedro. Vai você, Tiago e João. Né? Só que ele viu coisas tremendas que Jesus levou ele para revelar para ele. Mas só que faltava algo tremendo. Pedro, é necessário nascer de novo. Só isso não é o bastante. Faltava o coração de Pedro ser transformado. Transformado. Faltava o coração de Pedro ser transformado. Precisava nascer de novo. Lê aí Marcos 14:29. Olha o coração de Pedro como estava. Marcos 14:29. Pedro disse a ele: eu nunca o abandonarei, não importa o que os outros façam. Agora lê João 18:10. Nisto, Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Então, Pedro primeiro olha, presta atenção, olhe, eu nunca vou abandonar o Senhor. E depois, que atitude? O povo vem pegar Jesus, os soldados, ele fala, eu nunca vou te abandonar, e logo depois ainda pega a espada e corta a orelha. O que esse homem fala é. Olha as atitudes. Tremenda. A autoafirmação. O que eu falo, eu faço. Não vou abandonar o Senhor. Não quero nem saber o que eles vão fazer. Eu não. Não é isso? Autoafirmação. Agora lê. Mateus 26, 69-75. O pior momento dele. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse, você também estava com Jesus, o Galileiro. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu, e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus. E ele, jurando, negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro dizendo, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso é um lugar escuro, não é. Eu não vou abandonar o Senhor nunca. Eles eu não sei. Mas eu não vou. E depois o soldado vem, corta a orelha. Em todas as situações ele tomava frente da situação, do grupo. Ele que falava, ele era o porta-voz. Ele que se apresentava em todas as situações. E ele que pronunciou, eu jamais. Eles, não sei. Então ele era impulsivo. Leia Tiago 1,19. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. De novo. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. Ensinamento para nossas vidas.
Vamos supor que nós estamos conversando lá, quando o Espírito Santo está revelando isso, o Espírito Santo está falando com todos nós. Ó, fica mais calado, fica mais quietinho, fala menos, ouve mais. Você lembra do nosso irmão Pedro, que falou que não negava Jesus nunca? Se precipitou e tu viu o que aconteceu com ele? Glória, glória. Fique mais, fala na hora certa, segura um pouco a língua. Glória a Deus. Perdeu a comunhão, aí perdeu a comunhão com o seu mestre, não é isso? Na mesma hora, negou. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, quando perde a comunhão, fica triste, isolado. É assim. Não há, perde a alegria que vem do Espírito. Não demonstra alegria de estar servindo a Jesus. Está sempre triste. Quem nega, sempre está triste, é uma pessoa triste. Não tem a alegria que vem do Espírito. Porque quem tem o Espírito e não nega Jesus, a alegria toma conta dele. Toma conta dele. Toma conta. Porque é uma alegria que vem do alto. É uma alegria te servir. É uma honra te adorar. É uma honra ler a tua palavra. É uma honra pregar a tua palavra. É uma honra ser teu filho. É com alegria. Mas quem nega, triste, isolado. Quais os motivos que levaram Pedro a ficar nessa situação, a cair? Vamos ver. Leia Mateus 26, 40 e 41. Não vigiou. Mateus 26, 40 e 41. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: E então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Jesus levou a Pedro para quê? Para aquela situação? Para revelar a angústia, o sofrimento. Mas para voltar, Jesus voltou como depois? Cheio do Espírito. Eu vou revelar o que eu vou sofrer. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não pense que tudo que vai estar acontecendo comigo é para vocês ceder, não, dar um passo atrás. Tudo que está acontecendo comigo é para que a obra aconteça. Seja plena. Vigie e ore para que não entreis em tentação. Então aí, não vigiou. Porque ele viu o mestre indo para morrer. Então o que ele pensou? Aquela morte dele acabou a vida para nós. Ele negou por isso, que ele pensou que ali era o fim. Não era o fim, era o começo. Por isso que ele caiu. Não vigiou. Se ele fica ligado ali, Jesus ia voltar cheio da presença e ele ia ver que não é nada disso. Porque o Espírito está pronto e a Bíblia nos dá vários alertas sobre nós ficarmos atentos, para nós não cairmos. Esse é o amor de Deus sendo revelado. Para nós ficarmos firmes na rocha, não, que ele não aceita um coração dividido. Ele quer um coração pleno para ele. É isso. No nome de Jesus. Está lá, está cá. Ele não quer isso. Está aqui com ele. Amém. É isso. No nome de Jesus. Lê aí 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A vigilância, ó. Se as conversas só vai te contaminar, foge. É um alerta. Vai corromper os bons costumes. Se está falando que vai, vai.
Não tem como eu achar que não dá para corrigir a palavra de Deus. Isso aqui é a verdade plena. Se vai corromper, se é palavras que não edificam, não é do reino, e só vai perturbar, sai fora. As más conversações corrompem, se corrompe, corrompe. Vai contaminando, se a gente pegar um copo d'água e caiu uma sujeirinha, a gente bebe? Não, porque ficou sujo. As más conversações corrompem os bons costumes, contamina, fica sujo. Ficar sujo não entra no céu. A água que vem para purificar é limpa, pura. Amém. Não pode ter contaminação. Leia 1 Pedro 5,8. Nós lemos ontem. Não dê lugar ao diabo. O diabo fica ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Se eu não vigiar, ele vai tragar. Ele vai tragar. O conselho é esse. Não dê lugar, não dê brecha. Fica atento, vigie. Ele está ao derredor. Por que o senhor está falando isso, que ele está ao derredor? Porque eu estou guardando vocês. Mas se vocês der brecha, vai vir sujeira, eu tenho que sair. Aí ele entra, faz um estrago. Eu protejo, por isso que ele está ao derredor. Que ao redor de vocês sou eu. Lembra Sadraque, Mesaque e Abednego? Glória a Deus. Neutralizou a chama do fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eles não se sujaram, não se contaminaram. E Deus, entra ali ao derredor, a chama ali não podia tocar neles, porque ao redor estava Deus. Glória E Nabucodonosor viu o quarto homem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele guarda e protege os fiéis. Glória. Os que não dão brecha, ele está assim, Estou bem certo que, devido a isso, nem morte, nem vida, nem o presente, nem o porvir, nem profundidade, nem altura, Nem Deus. nada disso nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele, o amor dele, que é a presença dele, está acima. Glória a Deus. Porque, então, a quem temerei? Vigilância total. O diabo fica ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa. Procurando. Ali não dá. Ali está dando brecha direto. Aí entra, arma uma plataforma, começa a dominar. Um abismo, chama outro, porque ele começa a controlar. Pedro não vigiou. Pedro não vigiou. E o primeiro aviso do Senhor foi de forma genérica, falou para todos. Depois específico para Pedro. Quando falou de forma genérica para todos, Pedro falou com todos, mas depois direto com ele. Imagina. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Leia Mateus 26, 34. Jesus lhe respondeu: a verdade é que esta noite mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E no momento, tem um momento anterior que ele fala: todos me abandonarão, vão sair fora. Mas depois, direto para Pedro. Porque Pedro não vigiou. Porque Pedro não vigiou. Então, e nós lemos aqui anteriormente o excesso de autoconfiança, pensando que era o tal. Por quê? Quando eu penso que sou tal, a autoconfiança me domina, eu não consigo enxergar os erros. Eu não consigo enxergar as minhas fraquezas. Não consigo. Eu sou dominado, e isso tem um nome. Qual é o nome? Orgulho. Me cega.
eu penso que eu sou imbatível. Eu escuto várias mensagens e aí continuo achando que estou bem, por mais que Deus esteja falando assim, não, tu está morto. Não estou. Não, tu está. Não estou. Leia 2 Coríntios 1:9. Temos deficiências que precisam ser tratadas por Deus. Amém. Ele veio para os doentes. Para os doentes. O apóstolo Paulo só achou que a cura dele foi plena quando ele falou: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Precisamos desse Deus maravilhoso 24 horas. Amém. Em nome de Jesus. Vamos ler 2 Coríntios 1:9. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. De novo. Vê outra tradução. Outra tradução. De fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Todos os passos que eu vou dar, e se vou sofrer por causa de Cristo, olha o que o apóstolo está falando. Teve um momento que nós pensamos que a morte era certa. Pô, mas isso foi maravilhoso, que revelou a nossa fraqueza, para que nós entendêssemos que temos que confiar em Deus e o quê? Ressuscita os mortos. Glória a Deus. Sirvam ao Deus que ressuscita a morte. E eu, quem sou? Cada passo que eu vou dar, eu tenho que... Senhor, Tu és o meu mestre. Tu és a minha vida. É o Senhor que ressuscita os mortos. Eu não. Então entrego as minhas fraquezas, entrego a Ti. Aí ele fica maravilhado e diz: muito bem, porque é na tua fraqueza que eu trabalho, meu poder se aperfeiçoa. Enquanto tu achar que tu é fraco, aí tu é forte, porque tu vai ver que depende de mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é Deus. Amém. Nós viemos do... Ele quer que nós nunca venhamos a esquecer isso. O pó? Se varrer ali, vamos achar o quê? Pó. Acabou. Joga ali, vai lá pegar o pó depois, filho. Assoprar e cair ali embaixo. Acabou. Nós somos isso. Aí o nosso Deus. Porém, eu coloco dentro de vocês um tesouro em vaso de barro. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, a autoconfiança tapa meu entendimento, deixa escuro, me escurece. Eu não consigo enxergar as minhas deficiências. Eu acho que sou bom demais. E não sou. Foi um momento que eu pensei que eu já era, mas isso foi maravilhoso. Porque nós vimos que temos que confiar nele, que ressuscita os mortos. Amém? A falta de coragem de Pedro, vigilância, falta de coragem que ele não teve. Leia Mateus 10, 33 e 2 Timóteo 2, 12 e 13. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Prestou atenção? Pedro negou a Jesus? Baseado nesse texto, se permanece como aconteceu lá, Pedro estava condenado. Que aquele que me negar diante dos homens, eu vos negarei diante do meu Pai. Se continua do jeito que estava, a condenação era certa para a vida dele. E nós aprendemos várias coisas hoje sobre o pecado. A incorreção é pecado.
Vale, eu sou luz que tem que revelar as trevas. Se eu não estou revelando as trevas, eu estou negando a quem? A Jesus. Ele não, seja qual for a situação, se eu negar Jesus é porque eu estou tentando salvar a minha vida. E aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, não me negar, por amor de mim, achá-la. 2 Timóteo 2:12. Se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Então, seja lá qual for a situação, eu tenho que demonstrar caráter, confiança plena em Deus, que ressuscita os mortos. Não posso negar. Se nós o negarmos comigo, não vai acontecer isso no nome de Jesus, porque Ele nos negará. Mas seja lá, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se tu vê que tu pode perder a vida, não me negando, continua. Continua. Não me nega. Eu tenho uma coroa de glória para você te esperando. Isso aqui é passageiro, é transitório. Mas se me negar, eu também me negarei. Para isso tem que ter coragem, fé. Está de olho no invisível. Pedro não teve coragem. Quando as mulheres, ele também, pelo jeito até dele falar, ele é dele mesmo. Nunca vi, não conheço. Ele não precisa falar isso, nunca vi, não conheço. Basta em determinada situação estarem falando mal do nosso Senhor, falando coisas que não estão de acordo com a palavra do nosso mestre. Eu conheço ele ou não conheço? Opa, se eu conheço, olha só, isso a Bíblia não diz não. Eu conheço ele. Eu conheço ele. Ele não é isso aí não. Paulo, ele fala na Bíblia que é outra coisa. Ele é Senhor. Ele é o Salvador, é o meu Rei. Ele é o Rei o reino dele dura para sempre. Ele é um grande mestre. Ele é Deus. Glória a Deus. Eu conheço ele. Ó, se eu ficar calado. Neguei. Então vamos lá. Poxa, mas tem situações, pastor. Aí vem essa explicação veio do diabo. Porque se nós passarmos em qualquer lugar para duas pessoas, aquele inimigo que mora ali no 442 não vale nada. Ele toma as atitudes que ele não presta, eu conheço ele, não sei o que, sei lá. Vou passar batido? Não. Quem é que vai passar batido aqui? Para fazer o quê? Por aqui que ama mais filho, mulher, pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Por falar mal do meu filho, eu me levanto. Por falar mal do meu Senhor, não falo nada. Neguei. Negar isso, basta isso. Eu não vou negar no nome de Jesus. O que Ele fez por mim não tem preço. Ninguém faz. Ninguém faz e nunca fez. Não vou negar. Nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mateus 26, 75. Olha como acontece a restauração. Naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Olha como acontece a restauração. Quem falou com ele antes? Jesus. Olha o porquê houve um choro, a angústia tomou conta de Pedro. Viu como é que o pecado que o Espírito Santo usou o salmista para falar uma realidade? Estava doendo tudo.
Mas é interessante que foi quando ele lembrou que Jesus tinha falado. Imagine a cena, quando ele acabou de negar, que ele acabou de negar, não veio esse sentimento. Mas quando o galo cantou, ele lembrou. Foi assim que ele falou. Foi assim, de acordo com ele falou para mim. Nessa manhã, se eu estou negando a Jesus, está a mesma coisa. Foi assim mesmo que ele falou. Ele falou que eu tenho negado ele, que eu ia negar. É isso que tem acontecido na minha vida. Aí o que tem que ser gerado? Um arrependimento sincero. Deus dá sempre a oportunidade para que haja um arrependimento sincero, para que a comunhão se estabeleça de Deus. Quando ele lembrou, veio o sofrimento. Quando eu lembro que tenho traído o meu Jesus, tem que vir o sofrimento. Tem que vir uma angústia, tem que haver lágrimas. Tem que mexer com o nosso ser, para que haja uma restauração de acordo com a palavra. Se não, leia Mateus 3:8. Antes de serem batizados, provo que vocês abandonaram o pecado, praticando obras dignas de arrependimento. De novo. Antes de serem batizados, provo que vocês abandonaram o pecado, praticando as obras dignas de arrependimento. Agora Atos 11:18. Quando os outros ouviram isso, ficaram sem o que dizer e começaram a louvar a Deus. Sim, diziam. Então Deus concedeu também aos que não são judeus o privilégio de se arrependerem e receberem a vida eterna. Então, arrependimento, o que significa o arrependimento? Mudança de mente, mudança de atitude. A mente mudou. Quando o galo cantou, a mente mudou. E o choro, de forma amarga, de sofrimento. O comportamento depois de Pedro mudou. Mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude. Quando há o arrependimento genuíno, há mudança de atitude. Quem negava, não nega mais. Quem traía, não trai mais. Muda. Muda. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, é a mudança de mente e mudança de comportamento. A Bíblia diz em Romanos 12:1-2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há uma mudança, uma transformação. Então, muitas vezes, o remorso, ele às vezes, as lágrimas até são derramadas. Mas, se não há mudança, mas o remorso não traz a mudança de comportamento. O arrependimento há a mudança. O remorso não. O remorso, ele me leva de volta ao pecado. O arrependimento me leva de volta para Deus. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, naquele momento, Pedro fracassou. Mas Deus dá outra oportunidade a ele de reafirmar o amor. Em João 14:15 vai revelar: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Quem guarda, quem pratica, esse é o que me ama. A Bíblia está falando isso. Quem guarda e pratica, esse é o que me ama. Esses são os sábios. Esses são os meus filhos. Esses é que vão morar na eternidade comigo. Esses que vão desfrutar das bocas do Cordeiro. Esses são os que me amam. E seja maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. É a Bíblia. A chance de reafirmar o amor. O Evangelho de João 21:15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João,
você me ama mais do que esses outros? Está entendendo que coisa linda? Pedro tinha acabado de fazer o quê? Ser Jesus ressuscitado. Então, no nome de Jesus, ele pergunta se Jesus podia falar com ele: Simão, por que você me negou? Pedro estava ali arrasado, angustiado com o que ele tinha acabado de fazer. Negar o mestre, lembra do choro? E chorou amargamente. Imagine como estava interiormente Pedro. Arrasado. Se Jesus chega para ele e fala: por que você me negou? Ia acabar de matar ele. Mas Jesus não dá outra chance. Pedro, tu me ama? Glória a Deus. Glória a Deus. Está entendendo? Pedro, tu me ama? Eu quero que o que tu falou para mim seja uma realidade, Pedro. Eu te dou outra oportunidade. Ó, daqui para frente eu não me lembro mais que tu me negou não, Pedro. Agora eu sei que tu pode me amar da maneira que eu quero. Não quis matar Pedro. Queria um novo começo com Pedro. Esse é o nosso Jesus. Tu sabe, terceira vez. Não vai apacenta mais de Deus. Tu sabe todas as coisas, Senhor. Tu sabe que eu estava negando o Senhor. Eu neguei o Senhor, mas na verdade eu demonstrei fraqueza, mas eu não queria aquilo. Eu não queria aquilo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Fica na minha presença. O que aconteceu? Depois, uma bomba na mão do Senhor. Glória. Onde vai pregar 3.000 almas cientes, onde chega diante do Sinédrio. Julguem vocês mesmos, importa agradar a homens ou a Deus? Glória a Deus. Olha a mudança com o arrependimento de Deus. É isso que Deus quer fazer com todos nós. Não importa se eu estava negando, hoje a pergunta é: tu me amas? Um novo começo. É para vir a habitação plena do Espírito Santo em nossa vida. Para não negar mais esse Senhor maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por que você fez isso? Não. Tu me amas, Pedro. É trazer o Espírito Santo para dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Para quê? Temos que amar Jesus? Amém. Mateus 23, 27. É isso que ele requer de todos nós. Todos nós. 22, 37. 22, 37. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Amém? Deus só fica satisfeito com tudo. Glória a Deus. Tudo. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Amém? Então, no nome de Jesus, Ele quer toda a entrega total a Ele, no nome do Senhor Jesus, que vale a pena. Ele não perguntou a Pedro depois: por que você está me negando? Por que você me negou? É só: Pedro, tu me amas? Vamos começar do zero. Ele quer disciplina quem ama. Por que ele está falando isso conosco hoje? Ele nos ama. Glória Ele nos ama. Glória a Deus. Ele quer, e através desse amor, nós passarmos esse amor para outros. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, um homem transformado em Deus. Lembra? Quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Foi o que ele fez a vida toda. Pedro, chegará um dia que hoje você vai para ali, vem para cá, volta para cá, vai para lá, mas chegará um dia, Pedro, que vão te levar, tu não vai ter mais força. E Jesus estava falando, o motivo era a morte que ele ia ter, sendo levado também para a cruz. E foi como os historiadores afirmam que não sou digno de ser enterrado como meu mestre.
Olha o homem que negou. Glória. Glória. Me bota. A morte já era terrível. Ele fala, não, igual meu mestre não. O que ele fez por mim, não vou esquecer nunca. Amém. Em nome de Jesus. Não sou digno. Me enterra de cabeça para baixo. Lembra o homem que negou? Olha o que ele fala lá no final. E olha a resposta sincera, né? Depois, quando o arrependimento chegou, foi uma resposta sincera. Senhor, imagina, arrasado, tu sabes que eu te amo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí a obra é feita, porque eu me rendi. Então vamos deixar no nome do Senhor Jesus essa obra ser realizada em nossas vidas. Então, se chegar esse momento, vai igual ao meu mestre? Não sou digno. Igual a ele, não. Ele é muito superior a mim. E bota a cabeça para baixo. Amém? Vamos colocar aqui no nome de Jesus.